Edição de 28 de junho do Primeiro Serviço. Nuno Borges vai defrontar o norte-americano Tristan Boyer na primeira ronda do quadro principal do Wimbledon. O maiato, que atingiu as meias finais do ATP 250 de Maiorca, em Espanha, vai ter pela frente um jogador proveniente da fase de qualificação e, em caso de vitória, poderá ter que medir forças com o italiano Jannik Sinner, se este vencer o sérvio Miomir Kecmanovic. Entretanto, Borges vai ser acompanhado no quadro por Jaime Faria, que cometeu mais uma proeza ao garantir novamente a entrada no lote dos melhores de um grande slam. Na fase de qualificação, o lisboeta bateu os franceses Hugo Grenier e Luka Pavlovic nas duas primeiras rondas e o japonês Rei Sakamoto para entrar no quadro principal, onde o seu adversário será outro tenista nipónico, no caso, Sho Shimabukuro. Primeira ronda do qualifying para Henrique Rocha e Frederico Silva, que ficaram pelo caminho na prova masculina, enquanto na qualificação feminina, Francisca Jorge conseguiu passar a primeira ronda, derrotando a húngara Dalma Galfi em 3 sets, perdendo igualmente em 3 partidas na segunda eliminatória com a macedónia Linda Bioshevska. Por cá, no Complexo Esportivo do Monteventino, chegou ao fim o ITF M25 Porto Next Gen, com o triunfo a sorrir ao dinamarquês Karl Emil Overbeck, que derrotou na final o turco Mert Alkaya por 6-3 e 6-2. Nas meias finais ficaram os portugueses Tiago Torres e Francisco Rocha, numa prova que teve a participação de 30 tenistas portugueses, maioritariamente da nova geração do ténis nacional. Em setembro regressa o ténis ao Monteventino com o Eu Pago Porto Open, primeiro com a prova feminina, o regresso do WTA 125, de 21 a 28, para na semana seguinte ser a vez do ATP Challenger 125, de 28 de setembro a 4 de outubro. Nos mais jovens, a Seleção Nacional Sub-14 masculina conseguiu um excelente segundo lugar na Zona D de qualificação da Tennis Europe Summer Cups, que decorre em Valência, em Espanha. Capitaneados por Hélder Araújo, Luís Bernardo Saraiva, Marco Henriques e João Vicente Pinto, começaram por vencer na jornada inaugural a Áustria por 2-1, repetindo o feito ante a poderosa seleção de Espanha pelo mesmo resultado. Na final, não conseguiram contrariar o poderio da Grã-Bretanha, que venceu por 3-0. Para Hélder Araújo, o selecionador nacional sub-14 masculino, o comportamento dos seus atletas tem sido exemplar. De facto, a prestação dos rapazes tem sido ótima, tiveram muito bom desempenho dentro do campo, muito compromisso com defender as cores da bandeira portuguesa, e com isso fomos premiados a passar à fase final, onde vão estar as 8 melhores equipas, e que começa então segunda-feira essa tal fase. Relativamente aos jogos que realizamos, no primeiro dia defrontamos a Áustria, tem 3 jogadores muito equilibrados, muito fortes. Jogou o Marco Henriques o segundo singular e entrou com 6-1, acabou depois por perder 6-4, 6-0 num jogo de 3 horas, mas que deixou uma ótima imagem, uma grande entrega. Depois, no primeiro singular, o Luís Bernardo Saraiva conseguiu ganhar num jogo ainda mais longo, em que perdeu o primeiro set 6-3 e depois ganhou 6-3, 7-6, uma batalha de 3 horas e meia, e que deixou a porta aberta para o par decisivo. Aí os dois juntos acabaram por ganhar, perderam o primeiro set 6-1, depois ganharam 6-4, 10-8, numa batalha enorme, muitos nervos à mistura, tiveram a perder 8-5 no Super e conseguiram dar a volta, e deram com isso a passagem às meias finais para defrontar a Espanha no corte central na quinta-feira. Dessa vez não foi preciso recorrer ao par decisivo, o Marco acabou por ganhar 2-6, 6-4, 6-4, e o Luís Bernardo Saraiva ganhou 6-3, 6-2 ao 6 da Europa, e com isso conseguimos o apuramento. Ainda foi realizado o par com o João Vicente Pinto e o Marco Henriques, perderam 4-1, 4-2, já num registro de jogar em short sets, porque o apuramento estava alcançado. Na sexta-feira defrontamos então a Grã-Bretanha, que eram os primeiros cabeças de série
e que confirmaram o favoritismo em todas as eliminatórias. Demos luta, não conseguimos ganhar nenhum dos sets, mas deixamos uma boa imagem em campo e aproveitamos agora 2 dias de intervalo para chegar com máxima força e máxima confiança para a próxima fase, que vai ser dificílima certamente, mas que iremos dar tudo e iremos fazer o possível e o impossível para fazer o melhor resultado possível. A seleção lusa qualificou-se para a fase final, que também irá decorrer em Valência e onde se vão juntar as equipas apuradas, a saber, Suíça, Eslováquia, Bulgária, Roménia, Polónia, França e Grã-Bretanha. No sorteio realizado hoje, a equipa portuguesa ficou a saber que inicia esta fase final com a sua congénere da Eslováquia. Agora o ténis em cadeira de rodas, para dar conta da prestação do português Mário Trindade no WC50 de Zagreb, na Croácia, prova onde atingiu as meias finais na sua categoria quad. Trindade, que representa o Viseu Royal Tennis Club, perdeu para o austríaco Roman Zechmeister. Finalmente, no ténis de praia, a dupla Henrique Freitas e Pedro Maio sagrou-se campeã do BT50 de Espinho, naquela que foi a 32ª vitória internacional em conjunto. Na final, Freitas e Maio, 11 vezes campeões nacionais, defrontaram e venceram o também português Martim Souza e o venezuelano Diego Guzmán por 7-6 com 1 e 6-2. Fica por aqui esta edição do Primeiro Serviço. Voltaremos depois com mais notícias sobre o ténis português na sua Rádio Ténis Portugal.